dia, pessoal. Bom dia! Tudo bem com vocês? Acordaram bem? Passaram bem a noite? Que bom. Fiquei muito emocionada até com a abertura que a Fernanda falou, porque eu acho que a minha palestra tem tudo a ver com as coisas que ela disse, especialmente desse aspecto da tipografia refletir o nosso tempo, quem a gente é. Então, eu vou falar bastante sobre isso. E é um prazer enorme estar aqui. Eu também queria começar agradecendo ao André pelos mesmos motivos que já foram ditos, a força e a dedicação e a perseverança para organizar esse evento. Para mim é uma coisa que me deixa muito emocionada, assim, quando o meu trabalho e as coisas que eu falo e as coisas que eu faço me levam tão longe. E ele nunca tinha me levado tão longe quanto Belém, então muito obrigada. A minha família nunca teve muita grana para viajar e tal, então ultimamente o que eu conheço do Brasil foi por causa do design, por causa dos anos de design, por causa do Diatipo, por causa do Colabora de Pernambuco, então sou muito grata. Estou quase chorando já. Eu sou muito matéria derretida. Talvez eu chore durante a apresentação. Bom, eu vou começar essa palestra contando uma história, usando de gancho uma história muito recente, e eu decidi fazer isso ao invés de mostrar os meus trabalhos e tudo mais, porque nesses últimos meses eu tive que refletir muito sobre a minha prática e sobre o meu trabalho. Então, eu resolvi usar essa oportunidade para abrir um canal de diálogo e poder conversar com vocês e saber o que vocês acham sobre essas coisas que eu estou falando. Então, até se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio da palestra ou interromper de alguma forma, estão super convidados. Eu acho que a gente está num ambiente seguro, intimista, então fiquem à vontade até para levantar a mão durante a palestra. Justamente porque eu não trouxe nenhuma resposta, eu estou trazendo muito mais perguntas. E acho que até por isso a minha apresentação começa com uma pergunta que eu ouvi um número incômodo de vezes nos últimos meses. Bom, eu não posso soltar o passador. Se eu soltar o passador, vocês me avisam. Recentemente eu comecei a sentir uma dor muito forte na coluna. Eu tenho um processo degenerativo desde os 21 anos. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte, fui ao médico. E aí passaram uma ressonância e tal. E aí vocês vão ver aqui que o negócio estava bravo, a hernia estava apertando a minha medula. E aí eu passei junho inteiro basicamente sem conseguir movimentar meu braço esquerdo. Foi um período muito difícil, de novo, por quase chorando, que eu não consegui trabalhar, assim. Tipo, eu não conseguia tomar banho sozinha. E é um processo degenerativo, ou seja, ele não volta atrás, né? Então, os motivos são meio óbvios, né? Primeiro que a gente é designer, ele passa muito tempo na frente do computador. Então, eu sou exatamente esse camarão aí, até porque eu estou muito acima da média de altura brasileira, sei lá, 20 centímetros mais alta do que a média feminina da altura, então nada é muito feito para o meu tamanho. E aí também a gente faz tipografia, né, e tem que olhar cada detalhe, e aí já fica investigar o zoom, né? E aí esses últimos, bom, eu entrei na faculdade em 2009, então esses quase 14 anos de prática começam a cobrar um preço, assim, apesar de eu ser, ainda me considero jovem, tenho 32 anos. O segundo motivo é o motivo genético, e aí eu nunca faço uma apresentação sem mostrar minha mãe, assim, porque a minha mãe operou uma hérnia exatamente na mesma vértebra, e C6 e C7 na base da cervical. E tudo que eu faço hoje em dia é muito inspirado pela minha mãe. Ela se formou em design em 1985 pela UFRJ
Mas não é quando você fala assim, minha mãe é designer, as pessoas imaginam uma coisa muito, tipo uma casa com aqueles computadores Apple coloridos e cheio de móveis assinados e tal. E a minha mãe é uma designer da classe trabalhadora, assim. A gente morava no Rio quando era pequena, e aí a gente foi para Macaé morar com meus avós, para que ela pudesse usar o dinheiro, pouco dinheiro que ela ganhava, para investir na nossa educação. Então, por isso eu fui parar no interior do Rio. Então ela largou as agências de publicidade, ela trabalhou no Banco Nacional no Rio, e aí ela se mudou para Macaé justamente para conseguir criar a gente com um pouco mais de conforto e segurança. E com isso ela, como em Macaé não tinha muitos lugares em que pudessem empregar ela como designer, ela começou com uma prática autônoma. E aí a gente, quando era criança, fez aula de natação, curso de inglês, tudo com permuta, cortava o cabelo, fazia depilação. Soltei o passador. E isso é uma coisa que influencia muito como eu sou até hoje, justamente porque a minha mãe teve essa resistência de não desistir do design, apesar da minha avó ficar falando para ela, tenta um concurso público, vai trabalhar no Banco do Brasil, coisas assim, né? E até quando eu fui fazer vestibular, teve um dia que o meu tio e minha avó sentaram do meu lado e falaram assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Tipo, olha só, mãe. E quando eu olhava a minha mãe, eu não vi um caso de fracasso, eu vi um caso de sucesso. Então, eu fui, né? Bom, então agora eu vou falar um pouco dessa primeira década da minha era, né? Então, os últimos 10 anos. O meu primeiro emprego maravilhoso foi na Plau, e a gente vai ouvir o Diego falar daqui a pouco. E eu fiquei lá 3 anos e foram anos muito importantes, foi quase uma segunda faculdade para mim. E foi um lugar em que eu pude explorar e aperfeiçoar muitas das coisas que eu gostava desde a faculdade e que muitas vezes não tinham muita ênfase, assim, né? Eu estudei na ESG, que é uma escola que tem uma tradição tipográfica muito forte, mas ainda assim era um currículo muito apertado, a gente tinha uma dupla graduação em produto e gráfico, então quem gostava mesmo de tipografia, e isso acontece até hoje em todos os lugares, precisa se dedicar e ser autodidata desde o primeiro momento. Então na Plau foi a primeira vez que eu comecei a fazer isso de uma maneira mais profissional, digamos. Então lá eu trabalhava com tipografia, lettering, identidade visual e branding, principalmente. E aí em 2018, em 2017 eu saí da Plau, porque tentei ficar de freela, eu odiei. E aí eu vou contar porque eu odiei. E aí em 2018 eu fundei com a minha sócia, que era a Dominique Kernberg, do Passeio. E aí o Passeio durou até 2022 e foi um período maravilhoso, assim, a gente teve um alcance muito grande, fez a identidade do Dia Tipo São Paulo 2019, ganhou lá de ouro com ele, palestrando no Dia Tipo, fez muitos projetos legais para clientes enormes e é um motivo de orgulho. Em 2022 a gente resolveu se separar, e aí eu estava muito perdida e eu não sabia, enfim, eu já estava me sentindo um pouco estranho voltar para um emprego naquele momento, depois de ter feito todo aquele esforço, né? Acho que quem é empreendedor deve conhecer um pouco essa sensação, né, de se sentir meio assim, essa insistência que é necessária, que vem muito da minha mãe, né, essa insistência que ela teve. E aí eu fundei um outro estúdio de design no ano passado com a Beatriz Battistelli, que era nossa funcionária no Passeio e é uma ilustradora maravilhosa, então hoje a gente tem a Toda. E eu entendo a Toda como um macro-organismo, assim, ela é uma empresa, um CNPJ que pode comportar outras iniciativas e eu vou falar dela ao longo dessa palestra. Bom, e aí como vocês vão ver, a quantidade de coisas que eu faço, funções e atribuições e mercados que eu abranjo só vai aumentando de um lado para o outro, né, de uma etapa para outra, e aí para complicar ainda mais, como eu sempre gostei muito de escrever e sempre tive esse apreço pelo design muito como uma parte da comunicação, em 2021 eu fundei a revista Recorte, e aí lá eu também tenho todas essas atribuições e vários desses trabalhos são bem visíveis, assim. Acho que
tive a honra e o prazer de conversar muito sobre isso com o Bug. E é um trabalho muito gratificante ao mesmo tempo, apesar de muito silencioso e muito invisível, porque eu ouço falar das pessoas usando os textos que foram publicados na Recorte em aulas, em universidades, pelo Brasil, especialmente no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte. Isso me deixa muito, muito orgulhosa assim, de ter ajudado a viabilizar esse projeto, né? Os textos não são escritos por mim, são escritos por vários autores, mas bem ou mal esse trabalho de coordenação e edição acaba tornando isso possível. E aí, um mês sem trabalhar, né, voltando para R, um mês sem trabalhar é igual um mês eu pensando sem parar. E aí eu trouxe esse meme que eu vi no Twitter outro dia, que é uma vaquinha, né? Aí disse, sei lá porque é uma vaquinha, não tem explicação. Aí, tava pensando em umas coisas e acabei digitando meu CPF no micro-ondas. Eu sou exatamente assim, só que com CNPJ. Quando o dinheiro não vem fácil, a gente tem que ficar pensando naquilo o tempo todo. E às vezes isso é um motivo de, enfim, de adoecimento mental e tudo mais. É uma coisa muito perigosa, então de forma alguma eu quero glamorizar isso, mas infelizmente foi o que aconteceu. Assim, apesar de ter ficado um mês sem trabalhar, não foi nem um pouco férias. Aí eu queria, logo antes assim, desse problema todo, eu ouvi um episódio de um podcast que chama Oh No Radio, que é do James Edmondson. Não sei se você conhece, é um designer americano e eu gosto muito das coisas que ele fala, porque apesar dele ser americano e um homem cis, branco, ele fala coisas bastante relevantes e tenta estimular muito que pessoas de outras realidades investam no próprio trabalho. Então, nessa entrevista com o Eric Marinovich, que é um letrista também muito legal lá dos Estados Unidos, da Califórnia, o Eric Marinovich resolveu criar a própria Foundry depois de muito tempo trabalhando só com lettering. E aí ele, basicamente nesse episódio, ele fica falando sobre os motivos para ele ter saído um pouco da carreira do lettering, ter pausado literalmente, começado a fazer as próprias fontes e investido numa Foundry. E o motivo é que ele disse que ele passou os 10 últimos anos resolvendo os problemas dos outros, né? Todo mundo tem uma quantidade limitada de suco criativo e se você precisa usá-lo sem nunca ter tempo de repor, a fonte acaba secando. Eu até achei engraçado usar a fonte aqui, porque, enfim. Então, ele disse que logo antes de começar a Foundry ele estava vivendo num modo economia de bateria. E era exatamente assim que eu me sentia na época que eu ouvi. E aí, alguns meses depois eu tive esse problema que para mim foi um pouco a gota d'água, assim. Então, agora vai para a parte 3, que é razões para insistir no design de tipos. Eu acho que razões para se apaixonar pelo design de tipos são muitas, né? A minha maior motivo é justamente essa coisa de essa questão da comunicação e das mensagens. Eu sempre gostei muito de ler, então ver livros bonitos e ler mensagens e fontes bonitas é uma coisa que me afeta. Bom, vocês viram que sou manteiga derretida desde a infância, assim, e também muito esse aspecto de você ficar intercalando o pensamento lógico, matemático e o pensamento sensível, a subjetividade, a precisão do olho, né, que não é a precisão dos números. Então, bom, esses são os motivos para amar. Aposto que cada um de vocês tem seus próprios motivos pessoais, que podem ser alguns parecidos com os meus, outros completamente diferentes. Tipo, você pode amar letras porque você viu os barcos lá no Ver o Peso, como a gente viu ontem. Então, todos os motivos são válidos. Mas, como a Fernanda disse, é um trabalho muito árduo, muito delicado, que exige muito esforço e também muita persistência, né? Porque a sua primeira fonte vai ficar provavelmente ruim e aí depois você vai fazer a segunda. Não a primeira fonte, né, comercializável, mas o primeiro alfabeto que você vai desenhar provavelmente vai ficar ruim entre muitas aspas, porque não existe trabalho ruim, né? Mas vai ficar, talvez você fique frustrado no começo, mas é uma coisa que vale insistir e que vale ir incrementando a cada dia e tentando fazer melhor, e a coisa realmente fica melhor. Então,
é como fazer um exercício assim, né? Quando eu entrei na natação, para dar uma volta na piscina, eu já ficava assim, ó, tô morrendo. E aí, depois de um ano, eu já estava conseguindo nadar 2 quilômetros. Então, eu acho que a tipografia é um pouco isso também. Eu vou aqui começar com os motivos que eu separei. E assim como os motivos para se apaixonar, os motivos para assistir também variam de pessoa para pessoa e de realidade para realidade. Eu vou acabar focando muito, depois eu percebi isso, em discursos de gênero e sexualidade, que são as questões que mais me afetam e que mais influenciaram na minha vida, mas eu aposto que também vocês têm seus próprios motivos, tanto o fato de estarem fora do eixo, né? Assim, questões raciais e todas essas coisas são hiper relevantes e muito importantes, mas eu acho que também a gente precisa trabalhar junto, né? Todo mundo que faz parte, ou se reconhece alguma minoria, precisa entender o outro, ouvir o outro e não querer falar por ele. Assim. Então, o primeiro motivo é você coloca um produto no mundo que será reinterpretado por outras pessoas de formas inimagináveis. Então, eu sempre fico muito feliz e energizada quando eu vejo um trabalho muito maneiro, muito disruptivo ou então extremamente bem feito, usando uma das minhas fontes, porque eu entendo que se alguém que está dedicado a esse nível de qualidade escolheu a minha fonte, significa que ela enxergou qualidade nela. Então, isso é uma coisa que eu nunca vou me acostumar, assim. E aí eu trouxe, o primeiro exemplo vai ser a minha própria fonte, que eu desenvolvi enquanto eu estava na Plau, né? Que é a Vinila. Ela começou com um lettering para a capa de um disco de uns amigos meus que eu fiz a capa. E aí eu mostrei para o Diego, tipo, Diego, olha o que eu fiz aqui para os meus amigos. E ele falou, pô, esse lettering tá muito maneiro, tem uma grotesca, mas tem algumas características bastante próprias. Foi um pouco antes da moda dos intrépidos, assim. E aí ele falou, pô, tenta fazer o alfabeto inteiro. E aí quando eu fiz o alfabeto inteiro, ele falou, tenta fazer. Tenta fazer uma light, tenta fazer uma estendida, tenta fazer uma condensada. E eu, tá bom, vou tentar. E aí o projeto é uma loucura para ser a primeira fonte de uma pessoa. Graças ao Digo, que ficou instigando e puxando essa barreira aí. E também teve uma parte bem difícil que no final eu já estava completamente esgotada e perdida, e ele me ajudou muito na parte de produção. Ele desenhou as versões oblíquas e tal, então acho que é o nosso filho juntos, né, Digo? Nosso filho do casamento de 3 anos aí da prova. Aí eu trouxe alguns espécimes que a gente fez na época, e quando a gente fez os espécimes na Plau era muito divertido, que todo mundo sentava junto, ficava olhando o computador do outro, fazendo junto. Então, como a Vinila começou com um projeto tipográfico, o Digo que deu a ideia desse nome, né, que é meio que o plástico que faz os vinis e tal, então parece um pouco vanilla, né, também. Então, tem uma coisa cremosa e sonora no nome. E aí a gente começou a explorar os slides meio que a partir desse universo da música, assim. Essa visão foi muito acertada, assim, de escolher uma temática para os espécimens e mostrar de uma forma bastante clara o quanto a fonte era diversa, no sentido de ela era esticável e ficava mais pesada, mais leve. Por causa disso, muitos dos primeiros trabalhos legais que saíram com a Vinila foram trabalhos de motion, né? Porque, enfim, com o começo das fontes variáveis também facilitou um pouco para a animação, assim, né? Com as fontes variáveis os pontos ficam soltos, né? Então, a Vinila foi muito usada para projetos de motion e até por isso a gente chamou 2 amigões mesmo, as pessoas que mais me acolheram em São Paulo, que são o Ronaldo Arthur Vidal e a Lazy Coma, que na época eram um estúdio Arc e hoje em dia são Polar, para fazer esse vídeo, e aí o vídeo ganhou vários prêmios também, eles são maravilhosos, então sigam eles também. Então eu vou passar agora, tem uma musiquinha. Então não botei a mão.
Solar.ltda. A Adobe Fonts, a menina está na Adobe Fonts. Então, isso foi uma coisa incrível, porque aumentou muito a quantidade de projetos usando a fonte e, claro, a gente sempre tem que criticar as grandes corporações e tal, e a Adobe, enfim, é hiper problemática, mas ao mesmo tempo tem um lado bastante positivo nesse esquema, assim, né, do sync, né, parecido com um streaming, assim, né, então, mesmo que a gente ganhe 0.00 nem lembro quanto é, mas no volume acaba fazendo uma boa diferença, assim, então vale muito a pena. E a Vanilla ter entrado no Adobe Fonts foi um esforço muito grande do Diego e da Blau, então também agradecer publicamente. Aí aqui eu trouxe uma coisa que eu de vez em quando entro, assim, tipo, uma vez por mês pelo menos, eu entro no Fonts in Use pra ver se apareceu alguma coisa nova com a Vanilla. Muita gente também acaba me marcando no Instagram e aí eu consigo acompanhar minimamente esses projetos incríveis usando a fonte. E é uma quantidade absurda, assim, de projetos. Até tipo, comparando com foundries grandes, assim, a Vanilla tem mais projetos do que, sei lá, fontes da, sei lá, fala aí, commercial, tá? Tem umas fontes mais obscuras. A Vanilla tem muitos projetos e muitos desses projetos receberam o selo de Staff Peak, né? Que é o pessoal que trabalha no Fonts in Use, né? Que é o Stephen Coles, principalmente, né? Ele é um cara meio onipresente, assim, nessa parte de história viva do design tipográfico, né? Então, isso também é uma coisa que me deixa feliz e tem a ver com aquilo que eu disse antes, né? Se alguém muito bom está escolhendo a minha fonte para trabalhar, significa que ela tem qualidade. E aí eu também trouxe... Eu tentei fazer uma captura de tela, mas não deu certo. Para ver se mexendo e tal. Mas tem dois sites muito fodas que usam a Vanilla, se vocês quiserem dar uma olhada. A primeira é o Galeria Index, que é uma galeria em Brasília. Brasília, né? Do Estúdio 2, que também é o pessoal que fez o site da Flow. Por causa do Galeria Index, esse projeto ganhou todos os prêmios, né? É um projeto muito lindo, muito simples, e por isso que eu trouxe também, que é basicamente verde-limão e vinila, e ganhou o TDC, acho que ganhou LAD, BDA, enfim, deve ter ganhado todos os prêmios, assim, que é realmente muito bem feito. E o outro é lindo. Depois você entra aí no Fontezinhos e vejam isso, acho que quando eu digo manda eu dei um grito. Que é tipo uma agência de animadores e ilustradores gringa, que chama Flutter, e aí eles usam Vanilla também no site inteiro. Então a abertura do site é a Vanilla, né, que virando essas ilustrações maravilhosas e super animada em todos os sentidos. Esse aqui chama Flutter. Flutter.productions. Recomendo vocês entrarem na página do Fontinhos da Vanilla, porque tem aquele projeto de Bex também, que é muito legal, que foi feito pelo Polar. Ronaldo e Eloy que tinham feito o vídeo, depois foram convidados para fazer um vídeo com a Vanilla para Bex, junto com a Donieto, que estava na KQA na época, e o Lucas Maia, que fez os 3Ds. O pessoal de design chama M. Giza. Não conhecia, mas fazem coisas muito bonitas. Aí, o segundo motivo é, você cede o direito de uso das suas fontes a cada licença vendida, mas não abre mão da propriedade intelectual. Então, eu trouxe aqui os 3 acamparantes do apocalipse do capitalismo, que são as 3 coisas que você pode... Assim, eu tirei isso da minha cabeça, então, assim, se alguém for muito expert aí da economia, sociologia, depois vamos botar. Mas essas são as 3 coisas que eu busco e as pessoas normalmente buscam quando entram no mercado de trabalho, que são a estabilidade, né, que significa ter um salário, benefícios, tanto benefícios que te ajudam no dia a dia, tipo plano de saúde, alimentação, transporte, como benefícios mais a longo prazo, né, como seguro-desemprego, aposentadoria. Isso é um assunto que me balança muito, porque hoje em dia minha mãe está aposentada e ela parou de trabalhar, ela ainda não se aposentou oficialmente, parou de ter que cuidar da minha avó.
E as coisas são duras, né, para quem trabalha como autônomo quando você chega nessa etapa da vida, assim. Então, isso é uma coisa que desde os que eu tenho que pensar desde os 23 anos, que foi quando eu me formei. Bom, o lucro é mais simples, né, que é o quanto você ganha menos quanto você gasta, e aí eu acho que é muito importante para quem é autônomo não esquecer de incluir o quanto você se paga, o quanto você precisa se pagar dentro desses custos, porque às vezes a gente acha que está lucrando, mas na verdade está com um salário horrível. Então, quando a gente faz um modelo de negócio, quando a gente abre uma empresa, é fácil, mas é mais difícil do que parece. E a terceira coisa o terceiro ponto que eu coloquei foi a propriedade intelectual, que é justamente o direito de receber royalties pelas suas criações, né? O que significa ter uma renda passiva a longo prazo, né? E também muitas tarefas de marketing na sua rotina. E aí eu coloquei os 3 cenários, né? Quando você é um empregado CLT, você basicamente está vendendo a sua força de trabalho em troca dessa estabilidade. E é maravilhoso, né? Assim, eu também não quero ficar aqui fazendo um discurso empreendedorialista, porque eu acho que é um problema muito grande no Brasil e em vários aspectos, assim. Bom, aí o segundo cenário, que foi o que eu vivi a partir de 2000... isso vale dizer que a Plau é um dos poucos estúdios de design no Brasil que paga o CLT, assim, com menos de, sei lá, 20 funcionários. Né? 19? Bom, quando isso aconteceu. Então, isso é uma coisa muito foda também, acho que é mais um ponto pro Rodrigo. Que ele não se gaba muito disso, mas acho que ele deveria. Bem, o segundo ponto, o segundo cenário é quando você tem o seu próprio estúdio, que foi a realidade que eu passei a enfrentar a partir de 2018. Né? Então, quando você tem o seu próprio negócio, você tem a oportunidade de fazer um lucro em cima daquilo. Né? Então, você vende a sua força de trabalho para os clientes, e aí você espera que você consiga extrair uma margem de lucro, cada vez cobrar um pouquinho mais. Né? E o passeio foi bem sucedido nesse sentido, não um super lucro, mas a gente conseguiu ter alguma estabilidade, foi uma época muito boa. E aí eu trouxe o modelo C, que é quando você tem a sua própria fauna. Então, nos 2 primeiros cenários, a propriedade intelectual está apagada, porque se você faz um lettering, você vende aquele lettering para o seu cliente. Você não vai poder, se você faz um lettering foda para a Coca-Cola, dizendo uma coisa, mesmo que seja uma coisa genérica, tipo, divirta-se, você não pode colocar isso numa camiseta. Você vendeu aquilo para a Coca-Cola. E aí, com isso, eu estava tendo aquela sensação de estar sendo o tempo todo sugada, né? Eu colocava muita coisa no mundo e, ao mesmo tempo, quando eu ia fazer meu portfólio, eu sentia que nada daquilo era meu. Tudo aquilo tinha escoado e estava sendo usado de alguma forma por outras pessoas com quem eu não tinha nenhuma relação. E aí, quando você tem a sua própria Foundry, você tem a oportunidade de ter dois pilares ao invés de um só, que são: você pode ganhar lucro a partir das suas fontes e você recebe royalties pelas coisas que você produz. E aí aqui eu queria colocar que trabalhos PJ, tipo, se você trabalha numa empresa e você recebe PJ, apesar de eu saber que isso é uma realidade praticamente incontornável no Brasil, a gente tem que estar ciente que a gente está abrindo mão dos 3 pilares, né? Você não está tendo nem a estabilidade, nem o lucro, nem a propriedade intelectual. Então, vamos pensar sobre leis trabalhistas e direitos trabalhistas e lutar isso para todos, mesmo que a gente não esteja recebendo esses direitos imediatamente. E aí o terceiro ponto é: você recebe um dinheiro pingado com esses royalties, mas essa goteira pode pingar por muito tempo. Enquanto durar a sua propriedade intelectual, você vai continuar recebendo royalties e você vai poder correr atrás de distribuidores e tudo mais. E é isso o que eu tenho feito com a Vinila e que o Rodrigo tem feito como distribuidor, né, da minha primeira família de fontes, que é aquela que a gente viu antes. Agora, se a gente parar para pensar, de novo, voltando para aquelas questões que me afetam assim, mais diretamente, no último dia tipo São Paulo, a gente estava sentado com o Diego, a Tereza, o Gabriel Figueiredo, da Tapioca,
E a gente começou a pensar assim, mas quantas pessoas que não são homens cisgênero moram no Brasil e têm design de tipos como atividade principal? Tipo, fazem isso a maior parte do dia ou estão preocupados em distribuir e comercializar as próprias fontes. E a gente chegou à conclusão que são só 2. Sendo que... E aí eu trouxe aqui as 2 pessoas, que são Ana Leitner e Lula Uitenberger. E aí a Ana trabalha na Fábio Hagtype e Lu é designer independente. E aí eu trouxe aqui também as fontes feitas por eles para vocês poderem também licenciar e correr atrás e tentar conhecer. Que são a Seiva, que está na Fábio Hagtype, a Quiz, que acabou de sair pela Plau, fazendo a propaganda, e a Bork, que está pela Harvotype, que é do Henrique Baia. E aí eu trouxe uma frase de um livro que mudou minha vida, assim, sinceramente, que chama Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que ele fala que recuperar uma agência política efetiva, significativa, em primeiro lugar, reconhecer a nossa participação ao nível do desejo no impiedoso moedor de carne do capitalismo, do capital. Então, a gente precisa reconhecer o nosso desejo. Então, quando eu digo que eu estava me sentindo sugado, eu não estava mais reconhecendo o meu desejo. Então, uma maneira da gente contornar o quanto a gente é cobrado de produtividade e o quanto a gente... Ao mesmo tempo, a gente é cobrado de muita produtividade e a gente sente que a gente é incapaz de produzir qualquer coisa que seja nova. E acho que isso é uma coisa que passa muito pela cabeça dos designers, sabe? De tipo, será que essa fonte que eu estou desenhando parece alguma coisa que já existiu? Provavelmente parece, porque a tipografia existe há, sei lá... Se você considerar os tipos móveis na China, milênios, né? Então, e aí entra justamente o que a Fernanda estava dizendo. A gente, por mais que a gente tem que esquecer um pouco essa ideia da origem. Eu, por exemplo, né, para me impressionar menos, eu tenho que esquecer um pouco essa ideia da originalidade, da produtividade e me concentrar no fato de que não tem pessoas como eu fazendo isso que eu faço. Então, eu tenho que me concentrar em aumentar aquele número, que era só de 2, e tentar virar 3, né, que é o que estou tentando fazer agora, e aí puxar mais gente, 4, 5, 6, e assim por diante. Recomendo muito esse livro. E aí a parte 3 é eu colocando isso tudo em prática. Então, recentemente eu abri um Instagram da minha futura... Já é uma founder, né? Acho que não precisa ter muita coisa para se chamar de founder. Já tem uma fonte publicada, então já dá para chamar de founder. E eu escolhi o nome Familiar Faces, é um nome em inglês, muito porque eu acho que tem oportunidades também fora do Brasil com tipografia, a comunidade internacional é bastante aberta, mas é um nome com 2 palavras que são iguais, familiar é igual em português, e Faces a gente está bem acostumado por causa do Facebook, né? Então, por que desse nome? Eu vou começar a explicar quais são as coisas que me motivam a escolher esse nome e a adotar essa prática a partir de agora. Então, eu estou fazendo um compromisso aqui com vocês, tá, galera? Que se eu não lançar fonte nos próximos 2, 3 anos, vocês podem ir lá bater na minha casa. Então, esse nome tem a ver com o fato de que conforto é muito importante, né? A gente tem uma concepção, a gente foi ensinado uma concepção muito tóxica de que a criatividade ela parte do desconforto, e eu acho que isso é uma coisa erradíssima. A gente fica falando assim, fora da caixa, Não, você não precisa estar desconfortável para ser criativo. Então, a gente precisa parar de um pouco de usar esses termos, na minha opinião, e a gente precisa também desvincular sofrimento e aprendizado. A gente não precisa sofrer para aprender. Você não precisa sofrer bullying, como eu sofri na escola, para ser uma pessoa gentil com os outros. Aí agora o segundo ponto é que o disruptivo é superestimado, né? Em tipografia, equilíbrio, precisão, fluidez são fundamentais. Então, a busca por uma originalidade radical não deve ofuscar o valor do trabalho árduo. Então, eu prefiro fazer uma fonte bem feita, que talvez você pense, já vi uma parecida, e que ela seja distribuída de uma maneira justa, do que fazer uma coisa que as pessoas falam, uau, eu nunca vi isso na minha vida. Até porque, comercialmente, a primeira opção
costuma ter uma vida comercial mais longa, né? Então, isso é uma coisa que eu levo também muito a sério, até para julgar menos o meu trabalho. Então, se eu desenho uma coisa na minha cabeça que eu não estou copiando nada e que, por acaso, ficou parecida com alguma coisa que já exista, mesmo que seja uma garamão, eu não vou ficar sofrendo, sabe? Porque faz parte do processo. Eu estou mais preocupado em que as pessoas enxerguem isso como um esforço tanto individual quanto coletivo, né? De uma comunidade que está em transformação em direção a ser mais diversa e mais igualitária. E aí a terceira coisa é antes bem acompanhada do que só. A gente tem essa ideia do type designer como normalmente um homem branco, assim. Vai denunciar um pouco a idade, mas sabe o tom do MySpace, assim, no computador? A gente imagina essa pessoa, assim, né? Morando na casa da mãe até conseguir fazer virar, e aí é um cara nerdão e tal. Isso não é a realidade do Brasil, assim. Muitas pessoas que amam tipografia não têm esse tipo de privilégio. Então, quando a gente se junta a outras pessoas, e eu já fiz diversos trabalhos com Ana e Lu, a gente aprende, a gente cresce e a gente consegue aumentar a nossa produtividade do jeito certo, né? Que é convidando pessoas para participar, pagando o valor justo e tudo mais. E com isso a gente vai ficando mais rápido, mais fluente, como aprender um idioma. E aí você trouxe uma frase do livro que chama Inimigas Naturais dos Livros, que é do Clube do Livro do Design. Eu tenho alguns para vender, eu vou falar disso depois. Que é, em geral, as tentativas de reescrever a história num esforço de criar espaço para as mulheres sob a forma de busca e apresentação de histórias de sucesso individual. Eu estou lendo a entonação toda errada, que esse ângulo é horrível. Sem minimizar a importância dessa estratégia, achamos que tende a ofuscar trabalhadoras anônimas e coletivos, assim como histórias menos glamourosas, como as dos sindicatos. Essa frase, quando eu li, eu grifei, tirei uma foto, mandei para os meus amigos, porque eu acho que ela é muito importante, apesar de estar super discreta no livro, na introdução, que é de um coletivo feminista sueco, o autor do livro, né, um coletivo feminista sueco chamado MMS. E aí eu fiz um gráfico, ficou meio feio, ficou um pouco feio, mas eu acho que ele serve para exemplificar essa história que elas estão falando de uma maneira mais gráfica e que talvez fique preso assim na nossa cabeça. Então, quando a gente tem um esforço individual, ele é como se fosse um triângulo, uma lança, né? É uma pessoa fora da curva que perfura e levanta essa inércia do capital. Quando a gente tem um esforço coletivo, ou seja, um esforço que está preocupado com a comunidade, que é politicamente ativo, é como se ele fosse uma bola, né? E essa bola, ela levanta essa linha da inércia do capital e cria tipo uma marolinha, assim. É um pouco... Por isso que eu desenhei, porque é um pouco metafórico. E aí, quando a gente foca muito no nosso esforço individual, em promover o nosso esforço individual, a gente tem uma malha, como eu estava na apresentação, né? Não tem nada de errado nessa estratégia. Mas a gente chega numa malha social muito parecida com isso, né? Que tem vários picos. Você lembra o nome de mulheres, ou pessoas negras, ou pessoas LGBT que fizeram muito sucesso, né? Então, e essa estratégia, ela tem um problema, que é... O problema é sempre o capitalismo, mas o capital muitas vezes coopta essas narrativas de sucesso pessoal para promover a meritocracia. Então, você fala, mas tal pessoa é mulher, ela está super famosa, por que você não está conseguindo, né? E isso é uma coisa que está muito introjetada na gente, que a gente fica pensando nisso. Eu imagino que algumas pessoas aqui já devem ter se sentido assim. E aí, quando você tem esse esforço coletivo e você se coloca no mundo como uma pessoa que está trabalhando pelo coletivo, então, não é só fazer, mas se mostrar como uma pessoa que está preocupada com o agenciamento em comunidade, essas pessoas acabam levantando essa malha, e aí, para pessoas que estão começando, como essas duas bolinhas menores, elas têm que ter menos esforço para conseguir levantar esse sarrafo. Então, o que eu quero ser é uma bolinha que está ajudando a levantar e para que pessoas mais novas, mulheres, lésbicas, pessoas queer, se sintam mais confortáveis de também ter esse esforço reconhecido. Bom, parte 4. É o que temos até agora, da Foundry, né? Então, agora, assim, meio vergonha, porque
Tem umas coisas que estão bem no começo, mas eu vou mostrar mesmo assim, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui. Então, a primeira que eu vou mostrar é a pipoca. A pipoca é essa fonte que vocês estão lendo agora, assim. Foi entregue à Pipo Saúde, que é uma startup de gerenciamento de benefícios de saúde, em agosto de 2022, com exclusividade de 2 anos. Então, isso é uma coisa importante também que eu aprendi. Depois de fazer projetos custom com licença permanente para o cliente por um valor ridículo, eu aprendi que eu não vou dar os meus royalties de mão beijada, assim. Então, se você quiser buyout, né, que é como chamam, tem que pagar muito bem, assim. E aí o pessoal da Pipo super entendeu isso e super achou legal essa minha iniciativa de falar sobre isso para eles. E aí eles licenciaram a fonte por 2 anos. Isso significa que eles tiveram um custo inicial menor e que eles vão poder, daqui a 1 ano, né, que foi lançada em agosto do ano que vem, daqui a 1 ano eles vão poder falar assim, olha que maneiro, a nossa fonte está à venda, você pode comprar e apoiar o design. Então essa é a pipoca. Já estavam vendo a beça, mas agora podem reparar aí nas curvinhas. A Pipo tinha uma comunicação bastante sem serifa. Eles usavam a WorkSens e essa fonte que esqueci o nome, mas é meio que é um rip-off mais ou menos da próxima nova do Mark Simonson. E aí eles chegaram até mim falando que eles queriam uma fonte custom, mas eles achavam que eles queriam uma sem serifa. E aí eu convenci eles que é possível um pareamento serifa-serifa, mas como era uma empresa de saúde que estava querendo falar sobre conforto, acolhimento e tudo mais, uma serifa mais simpática poderia fazer sentido dentro do branding e eles embarcaram. Então, na primeira apresentação eu mostrei 3 opções, assim, uma sans um pouco mais expressiva, com um pouquinho de contraste, meio doida, que eu achei que ia destoar no bom sentido da fonte que eles usavam como workhorse. Uma serifa um pouco mais chique, assim, mais editorial, mais refinada. E a pipoca, que é contraste de translação, parece mais uma fonte um pouco mais descontraída, né? Tem um que é setentista ali de Cooper e... A Light parece bastante a Cooper Light, assim. Lembra, né? Cooper e tudo mais. Souvenir, que particularmente são os meus estilos preferidos, assim, eu só olho referências dos anos 70, dos anos 60. E aí eles escolheram a terceira, para minha felicidade, assim, que tinha sido a que eu tinha ficado mais empolgada para continuar, e eu acho que isso também tem a ver com todo o trabalho de, não convencimento, porque eles eram pessoas muito abertas, mas de explicar e semear isso. E aí aqui ela em ação. Show. Vai dar certinho. Então, eles tinham um sistema de ilustração super legal, o time de branding era muito talentoso e muito legal, formado quase totalmente por mulheres. A gente desenhou umas manículas, uns coraçõezinhos. Aqui alguns caracteres. Então, acho que tem a ver com aquela coisa que eu estava falando antes, de levar cada letra a sério, assim, tentar fazer o desenho mais legal e tentar refletir aquela ideia de conforto, de acolhimento e de leveza em todos os caracteres, nem que seja uma seta, uma porcentagem. Aí a segunda é a vinila, a gente já falou bastante sobre ela. Essa é a vinila, então vai ser breve. A terceira é a Giro, a terceira fonte que eu vou conseguir lançar. Comecei a Giro em 2022, durante um curso que se chama Prática, oferecido pela Sol Matas e a Nicole Dottin. A Nicole são 2 mulheres que são muito fodas e muito reconhecidas assim, internacionalmente. A Sol é argentina, inclusive. Ela é uma das pessoas responsáveis pelo design da Montserrat, junto com a Julie... Esqueci, você lembra? Lá. Desculpa, depois eu vejo isso. E a Nicole Dottin, ela é uma das sócias da Process Foundry. A Foundry é ela e o marido, assim, os 2 são igualmente talentosos. E aí essa é a Giro. Eu trouxe aqui um pouquinho dela, bem pouquinho, porque tem vários glifos que estão bem cagados ainda.
Mas a ideia é ser uma geométrica assim, expressiva e simpática e meio tem a ver com... também tem essa lógica meio setentista, né? Oitentista, meio Gil Caio, né? Aí a quarta fonte que eu estou fazendo, que eu estou desenhando, é a Bostock, que começou em 2023 agora. Enquanto eu estava doente, eu fiz um curso de type. Eu não tinha me inscrito antes, eu só não quis abrir mão, então eu fiquei assistindo lá na cama e aí eu fui, aos poucos, começando a desenhar. E aí consegui entregar o trabalho final. Enfim, de 5 semanas eu consegui trabalhar nas 2 últimas, assim. E aí, isso é uma coisa legal para a gente falar, que esse curso faz parte de uma iniciativa que chama Type Electives, que é do Juan Villanova e da Lin Yun. E é um programa muito legal. Eles basicamente têm um workshop sobre type, mas de uma maneira bem expandida. E uma parte bem importante para dizer é que eles oferecem bolsas para pessoas de cor e para outros grupos minorizados. Então, esse workshop que eu paguei em dólar acabou custando o que eu pagaria no workshop da mesma duração aqui no Brasil. Então, vale muito a pena essa dica. Assim. O Prática também tem algumas opções para pessoas que não têm como pagar o FII completo, né? Então, eu sempre que vejo essas iniciativas, eu fico atrás de entender se tem algum jeito, né, da gente pagar menos sendo brasileiro. E essa é a Bostock. Um pouquinho, o F está horrível. Um pouquinho dela. E como era um trabalho de revival, a gente recebeu uma lista de links de espécimes antigos, assim, e foi muito legal, porque aí você tinha que escolher uma e fazer um revival, e aí podia ser um revival bem solto, assim. E aí a Bostock é um revival bastante solto, dessa fonte do começo do século XX, que chama Belvedere, que é do... Esqueci o nome do designer, desculpa, mas ele é alemão. E aí, quando eu fiquei, tipo, dias só olhando os espécimes, tipo, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Eu nunca tinha feito nada de revival, aí quando eu bati o olho nela, eu falei, é isso. É lindinho. Então, quando a gente olha essas 4 famílias juntas, todas as famílias faces, né? Faces também é de typefaces, né? Então, em inglês, quando você fala, eu cheguei num lugar e vi... É como se dissesse que viu rostos familiares, assim, quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, aí você vê, tipo, seu amigo, e você fala, ufa, tá tudo bem. Então, essa é a sensação que eu quero passar. Dá para ver uma intenção também de criar uma biblioteca, né? Porque eu acho que isso é muito importante no design de tipos, quando você consegue um volume de lançamentos. Isso ajuda muito também na comercialização e de aumentar um bolo desse pingadinho aí mensal. Então, é uma grotesca mais expressiva, uma geométrica mais expressiva, uma display, né, um script não conectado, e a pipoca, que é uma serifa também um pouco mais expressiva, um pouco mais... Estou pensando ainda, mas quem sabe fazer um tamanho ótico mais de texto, né? Acho que no Brasil tem pouca oferta de fontes de texto, né? Assim, a grande fonte de texto brasileira está ali. A inspiração e o criador. Muito legal. Agora, só para terminar, eu juro, André, falar um pouquinho da Recorte. Recorte é um site, é uma revista impressa. Eu tenho algumas ali, depois vocês vão lá me procurar. Aí essa que o Bug está segurando. Quem fez essa capa foi o Leandro Assis, que é o meu designer preferido. Com todo respeito, mas o Lê é muito foda. Ele é um cara negro, gordo, LGBT, que faz trabalho para todas as grandes empresas do mundo que você pode imaginar, assim, Apple, Spotify, tudo, qualquer coisa. Ele já fez um trabalho. E ele é um cara super generoso, super legal, então, para mim é um orgulho me considerar amiga dele. E aí a Recorte é uma revista online, então todo o conteúdo é gratuito, está tudo disponível lá. E a gente faz a revista impressa também como meio de captar recursos e também de criar um registro mais permanente
desses textos, né, e desse conhecimento produzido. Porque eu sempre falo que, assim, a gente... Quando a gente usava lá a internet de escada, a gente achava que a internet ia guardar tudo para sempre. E acho que quando o Orkut acabou, todo mundo viu que isso era uma grande mentira, assim, né? Que você nunca mais vai ver aquelas fotos horríveis. E talvez que bom. Mas é isso, se euzinha não passa lá no meu cartão de crédito o domínio da Recorte, o site sai do ar e todo esse conteúdo se perde. Então, é importante que essa revista esteja impressa na casa das pessoas, em bibliotecas, em faculdades e tudo mais. E aí, não dá para ver direito por causa da... Mas essa é a tag tipografia dentro da Recorte. Então, a gente já teve colaborações de pessoas que eu gosto muito e que me tornei mais próxima, depois que a gente colaborou na revista. B. Benedito, Cadu Carvalho, Flávio Zimbardi, Gabriel Figueiredo, da Taipioca, Clive Thompson, é um texto traduzido, e a Catherine Dixon. São autores de ensaios sobre tipografia dentro da Recorte. Esse ano a gente está indo super bem, assim, os textos estão muito, muito bons. A gente já publicou 10, a expectativa é publicar pelo menos mais 10 ainda esse ano. O nosso ciclo vai de março até dezembro. Então, convido todos a acompanhar. Tem essas são as 2 capas, né? A gente está indo para a 3ª edição. A gente já está produzindo conteúdo da 3ª edição, porque a gente publica, depois junta tudo na revista impressa. Então, a primeira capa foi da Paola Salibi, que é uma ilustradora muito foda também. Trabalha muito para editorial no, sei lá, New Yorker, New York Times. Então, essa é a revista ano 2, que o Bug mostrou. E aí eu queria só dizer que eu estou com uma malinha cheia de livros ali. Se vocês quiserem comprar, eu trouxe a Recorte. E trouxe também os 2 livros do Clube do Livro do Design, que é um projeto primo da Recorte. Não deu tempo de falar muito sobre ele, mas são livros também muito relevantes. São Inimigas Naturais dos Livros, daquela frase, e o Imprecariado, que tem a ver com tudo que eu falei no começo sobre trabalho e dinheiro. E aí, por último, eu queria só dizer que eu coloquei na bolsinha de vocês um pôster da Recorte que explica como é o processo da assinatura. Então, a assinatura funciona como uma espécie de pré-venda. Então, você assina agora e aí você ajuda a gente a bancar a impressão dos livros, né? E assim que a revista sair, você recebe ela em casa com frete grátis. Então, eu imagino que vale bastante a pena para vocês aqui em Belém, porque o frete costuma ficar maior a partir de São Paulo, quanto mais longe. Então é isso, gente. Muito obrigado.